Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Espero que tenham passado bem o feriado, aproveitado o tempo para estudar e se dedicar um pouquinho mais às coisas do Senhor. Vamos dar início à nossa quarta aula, então. Hoje nós iremos falar, a princípio, sobre o nosso relacionamento com Deus, a nossa adoração. O tema do nosso quarto estudo hoje é encontrando a sua satisfação no seu relacionamento com Deus. A nossa semente diz que a adoração é uma postura de temor, honra e amor que influencia toda a vida de um seguidor de Jesus, trazendo sua presença para cada atividade durante a semana. Então, a gente já começa a tirar, deduzir daí o que de fato é adoração para a nossa vida como servos do Senhor. Ela vai muito além do que pequenos momentos dentro de um templo religioso. A adoração, ela se estende e se espalha por todas as áreas e todos os momentos de nossas vidas. Onde quer que a gente esteja, com quem seja que a gente ande, estaremos sempre com a nossa vida de adoração ligada ao Senhor. Nosso versículo-chave lá de João capítulo 4, versículo 23, diz que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Então, nós já vimos aí que, conforme o texto, o Pai, que é Deus, está procurando adoradores. Adoradores. Em segundo, não qualquer tipo de adorador, mas aqueles que adoram em espírito e que adoram também em verdade. Nós vimos que o Pai, ele procura adoradores, e esses adoradores devem adorá-lo em verdade. O que seria, então, adorar a Deus em verdade? Ou seja, adorar o Senhor da forma como Ele é, como Ele se apresenta nas Escrituras Sagradas. É uma adoração baseada na palavra de Deus. É importante o que está no nosso coração, extremamente importante, mas a gente deve ter o cuidado de não fazer como muitas pessoas extremamente religiosas que vivem uma vida completamente contrária à palavra do Senhor e uma vez ou duas vezes na semana está no templo religioso dizendo que está adorando ao Senhor, que não importa o que faça na vida, porque o que Deus leva em consideração é o que está no coração das pessoas. E isso não é totalmente verdade, porque o que está no coração, de fato, ele deve expressar também na nossa vida cotidiana. Então, se a pessoa no seu cotidiano, no seu dia a dia, não expressa essa vida de adoração a Deus, como que ela pode afirmar que o que está no coração dela é a adoração ao Senhor? Então, a gente precisa entender isso. Deus, ele deixou escrito na sua palavra a maneira como ele quer ser adorado, a maneira como ele quer ser cultuado, a maneira como ele quer que estejamos a serviço dele. E a nossa maneira, o nosso jeito, por mais que a gente muitas vezes considere certo, ele pode não ser exatamente como Deus quer. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus busca esse adorador, que adora em espírito, sim, uma adoração espiritual, uma adoração que vem de dentro, uma adoração verdadeira, não é uma adoração superficial, limitadas a momentos religiosos, mas também uma adoração em verdade, baseada na palavra dele. É importante conhecermos a palavra do Senhor para que possamos adorá-lo da maneira como ele quer e não da maneira como nós queremos. Quando nós compreendemos isso e quando entendemos a palavra de Deus e o plano que ele tem para nossas vidas,
muitas pessoas agem de maneiras diferentes. Cada uma tem o seu jeito de agir, cada uma tem a sua maneira de interpretar isso. Alguns ficam logo no primeiro momento extremamente maravilhados com a grandeza do Senhor e muitas vezes até receoso de estar na presença de um Deus tão poderoso, capaz de sondar os nossos pensamentos, capaz de sondar os nossos corações, capaz de saber aquilo que a gente ainda vai pensar amanhã. Ao mesmo tempo, os nossos corações, eles são atraídos para esse Deus tão magnífico e tão poderoso que nós servimos, desejando com que nos aproximemos dele cada vez mais e mais, né? Ou seja, a reclinar, como fazia o apóstolo João, sobre o ombro de Jesus. Esse desejo de conhecer o Senhor também nos leva a desejar mergulhar nesse grande amor que Deus ele oferece para cada um de nós. Nada deve ser mais importante para um seguidor de Jesus do que crescer na sua vida de intimidade com ele. Tem duas coisas que eu gosto muito de falar aqui, e todas as vezes que eu estou dando estudos bíblicos, eu falo muito isso. Primeiro, sobre a fé. E segundo, sobre o nosso relacionamento com Deus. São duas coisas que elas não são estacionárias. Ou seja, a gente nunca chega em um limite que a gente diz assim, olha, minha fé chegou aqui no limite máximo e eu não posso, além disso, aumentar minha fé ou progredir além disso. Eu cheguei no clímax da fé, vamos dizer assim. Isso não é verdade, né? O fato que a nossa fé, ela deve ser algo que deve estar sempre em crescimento. E à medida que a nossa fé ela cresce, o nosso relacionamento com Deus, ele cresce também. Eu vejo essa intimidade com Deus como uma escada, né? Tanto a intimidade com Deus como a fé, uma escada que nos liga a Deus, que nos liga ao céu. E que a cada dia, a cada momento, a cada estudo bíblico, a cada oração, a cada momento de comunhão, a cada acontecimento da vida, nós subimos um degrau em direção à eternidade ao lado do nosso Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus, ela deve estar sempre, sempre, sempre em movimento. E em movimento crescente, né? Crescendo, movimento para cima, objetivo sempre de progredir nesse relacionamento. E como resposta dessa intimidade, isso também nos traz como resultado disso, coração quebrantado perante o Senhor, um coração submisso a Deus. Essa é a resposta que caracteriza um coração voltado para a adoração, né? Tudo isso, então, vai nos fazer com que sejamos adoradores verdadeiros, conforme o Senhor quer que o adoramos, como assim ele determina na sua palavra, e não conforme a nossa própria maneira. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a adoração verdadeira, ela começa sempre na palavra de Deus. E em resposta a isso, o Espírito Santo vai nos trazendo o entendimento que nós precisamos para adorarmos o Senhor verdadeiramente. Esse entendimento, claro, daquilo que está escrito na sua palavra. Então, se vocês se lembram, quando nós estudamos as 7 disciplinas espirituais, a primeira disciplina que nós mencionamos aqui, que nós estudamos, foi ouvindo a voz de Deus por meio da palavra. Porque, de fato, é pela palavra do Senhor que nós aprendemos a adorá-lo. E aí eu até mencionei aqui que eu gosto muito de uma fala do pastor Bruce, quando ele diz que é muito provável, ou melhor, possível, que pessoas que conheçam, é possível que pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o Senhor, não tenham intimidade com ele e nem sejam seus adoradores. Agora, é impossível que uma pessoa se torne um verdadeiro adorador sem conhecer a sua palavra, pois é por meio dela que aprendemos a adorar o Senhor. Ok? Então, a adoração verdadeira começa com a palavra de Deus, e como resposta disso, o Espírito Santo nos traz o entendimento daquilo que está escrito, e
todo esse conceito nos leva, então, a adorar e querer viver na presença dele a cada momento. Uma outra coisa interessante que a gente precisa lembrar nos dias atuais, principalmente, é que muitas pessoas, elas estão confundindo louvor ou música com adoração. É importante, muito importante para nós termos um tempo para focalizar a nossa atenção puramente na palavra de Deus. Música não é adoração. O que é a música, então? É mais um momento em que nós estamos expressando a nossa adoração. Eu adoro o Senhor por meio das músicas que eu canto, que eu toco. Eu expresso na música a minha adoração. Assim como outras pessoas expressam de outras maneiras diferentes. Mas o que a gente precisa entender é que a música em si, ela não é uma adoração, mas sim uma expressão de adoração. Então, como eu disse, é importante termos tempo para que possamos dedicar nossa mente, nosso coração, nosso corpo unicamente para o Senhor, para afinar nossas mentes com os propósitos do Senhor. A música e o louvor expressam isso em alguns momentos, mas a adoração vai muito mais do que isso. Amém? Recapitulando, então, a música ela expressa essa adoração, mas ela em si não é a única maneira de adorar o Senhor, né? A adoração ela não é uma atividade, mas sim uma postura de comunhão com o Senhor. Ela envolve o nosso interior. Como eu falei já no início aqui, a adoração ela vem de dentro para fora. Quando nos juntamos com outros seguidores de Jesus, unimos o nosso coração para fazer juntos aquilo que nós devemos estar fazendo individualmente em nossas vidas. Ou seja, cultuar o Senhor, adorá-lo, cantar louvores ao seu nome, engrandecer o seu santo nome, expressar de diversas maneiras a nossa adoração. Porém, essa adoração, ela não pode jamais, de maneira nenhuma, estar limitada a momentos religiosos. Ela não pode estar limitada a culto na igreja. Ela não pode estar limitada à música. Ela não pode estar limitada a um ou outro momento, pois ela, como eu já falei aqui no início, ela deve abranger todas as áreas da nossa vida. Amém? Quem conhece a história de Abraão, sabe que de Abraão começou a história do povo judeu. Toda a nação, todos os descendentes de Israel começou com Abraão, né? Nós chamamos Abraão de o primeiro judeu. Até hoje ele é conhecido como patriarca, né? O pai da nação de Israel. Apesar da Bíblia não dizer com clareza, é muito provável que Abraão ele tenha sido criado em uma família idólatra, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Um dia, Deus aparece para Abraão e fala para que ele saia de sua casa, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e fosse para uma terra que ele iria mostrar. E a partir dele faria uma grande nação, ou seja, a nação de Israel, que posteriormente habitaria aquela terra como sua. Deus ainda diz para Abraão que tornaria o nome de Abraão famoso e que ele seria uma bênção e que por meio de Abraão e seus descendentes, Deus abençoaria todos aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem os descendentes de Abraão. Então, olha que interessante. Em outras palavras, Deus prometeu que abençoaria a vida de Abraão para que ele fosse uma bênção na vida de outras pessoas. A pergunta é, de que forma viria essa bênção? Primeiro,
Os judeus receberiam a mensagem de Deus para divulgá-la por todo o mundo, abençoando a todos com as suas verdades eternas. Segundo e mais importante, o Salvador do mundo, o Messias, Jesus Cristo, seria um descendente de Abraão. Essas bênçãos foram prometidas por intermédio do nascimento de um filho da sua velhice. Quando Deus começou a agir na vida de Abraão, ele não o conhecia. Ou seja, Abraão não conhecia Deus. Deus conhecia Abraão, né? Desde antes dele nascer. Deus nos conhece antes mesmo de nascermos, quando éramos substâncias ainda informes, né? Quando éramos apenas um embrião, Deus ele já nos conhecia. Mas Abraão não. Mesmo assim, Abraão sabia que deveria adorar a Deus. E ele construiu altares para tentar se aproximar do Senhor. Devido à falta de um relacionamento com Deus e a falta de conhecimento do caráter de Deus, Abraão ele teve receio de confiar nas promessas do Senhor em 2 ocasiões. E nessas 2, ele mentiu, afirmando que sua esposa era irmã, para se proteger, ou seja, para proteger a sua vida, com medo de morrer. Essa foi a realidade, temendo a reação dos homens daquela terra. Em outra ocasião, Abraão gerou um filho de um relacionamento fora do casamento, um relacionamento extraconjugal. Mais uma vez, ele não esperou na promessa que Deus tinha para ele. Ele tentou ajudar o Senhor a cumprir os seus planos. Mesmo assim, Deus perdoou e continuou agindo na vida de Abraão para cumprir a promessa que ele tinha feito. Um outro dia, o sobrinho de Abraão, Ló, que deveria ter ficado em Ur dos Caldeus, pois Deus tinha mandado Abraão sair do meio de seus parentes, Abraão decide levar seu sobrinho, foi sequestrado por um exército que invadiu a terra que ele morava. Abraão vai lá lutar contra esse exército e consegue mais uma vitória, com apenas poucos homens. Ali, Abraão aprendeu que Deus se chama Deus Altíssimo, ou El Elyon, porque somente o Senhor é poderoso para vencer uma guerra. Mais uma vez, Deus apareceu para Abraão e confirmou a sua promessa de que lhes nascera um filho especial. Mas dessa vez, Deus abriu os olhos de Abraão. E isso lhe foi creditado como justiça, porque Abraão creu. Depois disso, Abraão finalmente foi transformado em um adorador de Deus. O Senhor mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, pois a sua vida também havia sido mudada completamente. E mesmo se tornando um adorador e sendo amigo de Deus, Abraão ainda tinha que aprender como andar com o Senhor e viver uma vida de adoração. Isso se tornou evidente em outras ocasiões, quando ele já tinha idade avançada, sua esposa era estéril, não podia ter filho, era difícil continuar a fé na promessa de receber um herdeiro, visto que a idade já estava avançando. Mesmo assim, Abraão esteve firme na promessa do Senhor, apesar de, em acordo com a sua esposa, teve um filho com uma de suas servas, né? Fora do casamento, relacionamento extraconjugal, que eu já falei aqui. Irmãos, o que nos traz à mente sobre toda essa história de Abraão é que, assim como nós, Abraão também tinha falhas. Abraão também cometia erros. Abraão também falhava nas suas tentativas de ser perfeito diante de Deus e até de querer completar algo que Deus estava fazendo na sua vida. Mesmo diante das suas falhas, Abraão aprendeu que Deus é um Deus que tudo vê. El Roi,
o que é todo-poderoso e todo-suficiente, o El Shaddai, Abraão ainda estava aprendendo a adorar o Senhor. Ele estava começando a entender o caráter de Deus. Depois disso, quando Abraão já estava com 100 anos de idade, sua esposa com 90, nasce o seu filho que Deus havia lhe prometido. Deus finalmente deu a Abraão a maior lição de adoração, quando ele pede o sacrifício de Isaac. Diante de tantas coisas e tantos acontecimentos, Deus ensinou a Abraão a maneira como ele queria ser adorado, como Abraão deveria adorar. Ele era um idólatra que foi transformado em um adorador do Deus verdadeiro, crescendo no conhecimento dele e se tornando um homem cada vez mais transformado em seu dia a dia. A disposição de Abraão em sacrificar o seu filho amado mostrou que Deus, mais do que qualquer coisa, era de fato a razão da sua vida, o seu tesouro, o seu prazer, o seu bem mais precioso. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Se você quer conhecer mais a história de Abraão, leia Gênesis capítulo 12, Hebreus 11 e Tiago 2. Agora, irmãos, eu tenho umas perguntinhas aqui para vocês. Diante dessa história, e suponho que todos vocês tenham lido durante esse tempo que tiveram, como sabemos que Abraão queria ser um adorador antes de se converter? Alguém pode responder? Alguém respondeu na apostila essa parte aí? Ninguém? Ok. A maneira como nós descobrimos que Abraão ele queria ser um adorador é o fato de ele ter construído altares para tentar se aproximar de Deus. A adoração dele não era madura no começo do seu relacionamento com Deus, mas ela foi amadurecendo à medida que ele foi conhecendo Deus e aprendendo mais sobre Deus. Vocês já observaram que as pessoas elas têm a tendência de relacionar a presença de Deus a um lugar físico? Elas acreditam que existam templos sagrados onde Deus habita, como habitava no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, pelo menos simbolicamente Deus habitava ali, e que o ambiente desses lugares é propício para ter momentos de adoração. Você já deve ter contato com a história da mulher samaritana, lá em João, capítulo 4. Aquela mulher, ela fazia parte de uma raça mista do povo judeu. Eram judeus que haviam se misturado com outros povos, aprendido a adorar os deuses daqueles povos e fizeram um misticismo religioso no seu meio ali. Por conta disso, os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus. A mulher samaritana era desse povo. E olha que interessante isso. O resultado daquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana mostrou que Jesus sabia tudo sobre a vida daquela mulher. E ele concluiu, no versículo 19, quando aquela mulher diz: Senhor, vejo que tu és profeta.
Olha a conclusão que levou aquela mulher a fazer essa pergunta. Logo em seguida, o versículo 20 diz que a mulher, ela mudou o assunto que Jesus estava tratando ali naquele momento. Pois Jesus estava tratando do pecado dela. E mostra que ela também, apesar dos seus pecados, era uma pessoa religiosa. Quando ela diz, lá no versículo 20, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. A mulher samaritana perguntou em que lugar deveria adorar o Senhor. Que lugar era certo? No monte ou no templo? Irmãos, vocês já perceberam que a tendência das pessoas é limitar a adoração a Deus a um lugar, a uma situação e até mesmo a pessoas específicas? Tem pessoas que acham que só pode adorar a Deus se tiver um pastor no meio. Tem pessoas que consideram o pastor ali o mediador entre Deus e o povo, né? Como era o sacerdote no Antigo Testamento. Tem pessoas que acham que só pode adorar a Deus no templo. Tem gente que sai da sua casa 4 horas, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir para uma igreja, o prédio de uma igreja, orar. Por que que ela faz isso? Porque ela supõe que naquele lugar ela vai ser mais ouvida do que no seu quarto, na sua casa, ao lado de sua cama. De todas as formas, as pessoas estão procurando limitar o lugar onde Deus pode ser adorado. Aqui em Campo Alegre, e eu não sei se aí no Pará ou em outras regiões está desse mesmo jeito, mas começou-se aqui recentemente um movimento que a gente acabou denominando Movimento do Monte. O que é isso? As igrejas, a maioria os grupos religiosos, na sua maioria os grupos pentecostais, eles saem em grupos para uma montanha, para um mato, um local isolado, para orarem durante a noite e durante a madrugada. Eles chamam de oração no monte. E tem grupos que fazem isso toda semana, e até várias vezes por semana. Já fui convidado diversas vezes para participar desses momentos. O que eu sempre pergunto é, olha, eu não vou, né? Por quê? Porque eu não vejo necessidade. Eu sirvo um Deus que é um Deus onipresente, que ele me ouve onde eu estiver, onde eu dobrar o meu joelho. Claro que há momentos em que você quer um pouco mais de tranquilidade, um pouco de privacidade com Deus, e que às vezes, dependendo do lugar onde você mora, a cidade, até mesmo a sua casa, com uma casa muito movimentada, você não consegue ter esse momento. Eu não acho errado você sair, pegar seu carro, sua bicicleta, uma moto, sair para um lugar, por exemplo, eu gosto de pescar aqui, às vezes eu saio, conheço muitos lugares bonitos, beira de lagos, matas, e às vezes eu saio ali, aquele lugar, eu me sinto mais perto de Deus ali, pela tranquilidade, a natureza, o contato. Mas eu não posso pegar isso e fazer uma doutrina, dizer que Deus só vai me ouvir naquele lugar, ou que ele vai me ouvir mais naquele lugar do que em qualquer outro. Então, só para a gente entender, nós não podemos limitar a adoração ao Senhor. A mulher samaritana estava com esse questionamento, e agora, Senhor? A gente adora no monte ou a gente adora no templo, na igreja? Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 21 disse Jesus: pode crer que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha só, Jesus agora está dizendo para aquela mulher que a partir daquele momento, iria chegar o momento
em que as pessoas não iriam mais precisar ter lugar específico para adorar a Deus, ou exclusivo. A gente sabe que no Antigo Testamento Deus havia limitado esse lugar ao templo em Jerusalém. As pessoas tinham que ir para o templo para ter os seus momentos de adoração e oração. Mas aí Jesus estava dizendo que esse lugar ele não seria mais necessário. As pessoas não seriam mais obrigadas a estarem limitadas a um único lugar ou a uma situação específica para adorar o Senhor. Não existia mais esse lugar específico. Como eu disse, o lugar foi importante no Primeiro Testamento antes de Jesus morrer. Deus havia designado Jerusalém e o templo como lugar onde os judeus deveriam adorar e oferecer os seus sacrifícios ao Senhor. Porém, sempre houve dificuldades para se cumprir esse requisito de adoração naquela época. Porque o adorador não tinha acesso à presença de Deus, ele não podia andar em comunhão com Deus. Ele não podia andar em comunhão com Deus porque ele dependia do sacerdote para fazer essa mediação entre ele e Deus. Então a adoração dele estava sempre limitada a rituais no templo, ou no tabernáculo, antes da construção do templo. Versículo 22, então, Jesus diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só, de acordo com as palavras de Jesus, os samaritanos, quando adoravam a Deus, não tinham um entendimento correto dessa adoração. Em outras palavras, eles adoravam a Deus sem conhecer. Ou, pelo menos, não conhecia a maneira correta de adorar o Senhor. Eu pergunto para vocês, irmãos, Deus aceita esse tipo de adoração? Sim ou não? Deus aceitasse qualquer tipo de adoração, irmãos, ele não teria deixado escrito na Bíblia a maneira como ele quer ser adorado. Essa é a realidade. Existem muitos grupos religiosos, milhares de grupos religiosos e diferentes maneiras de se adorar. E todos eles dizem que a sua maneira, o seu jeito é o correto. E eu digo sempre isso. Qual é o jeito correto? O jeito que está na Bíblia, que está nas Escrituras Sagradas. Se a sua igreja, o seu grupo religioso, seguem os princípios estabelecidos por Deus na Sagrada Escritura, então a sua igreja e você adora o Senhor da maneira que Deus quer. Por isso o lema da Igreja dos Irmãos desde a fundação, a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. Quer dizer que nós adoramos o Senhor pela maneira que ele se apresenta na Bíblia, e não da maneira como nós queremos adorar, não do nosso próprio jeito, como achamos que é o certo. Quando os judeus foram para o exílio, os samaritanos se misturaram com outras nações, como eu falei aqui, e aprenderam conceitos daquelas nações, ficando ali um povo misto. De novo digo, a primeira disciplina que enfatizamos, na lição 4, foi a palavra do Senhor. Porque sem a palavra, nós não podemos adorar a Deus. Senão, não vamos saber quem ele é. Lembra que Jesus falou para os judeus que creram nele, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32? Quem se lembra? Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro também, pouco antes da sua morte, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, suas últimas palavras eram: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Em outras palavras, tanto Jesus quanto os apóstolos sempre estiveram preocupados para que desenvolvêssemos o hábito de buscar na palavra do Senhor o conhecimento sobre ele. De outra forma, não há como adorar a Deus verdadeiramente sem conhecer a sua palavra. Pois não se pode adorar o que não conhece. Amém? Continuando o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, Deus está procurando adoradores, e não pessoas para frequentar cultos nas igrejas. Nosso alvo, como servos do Senhor nessa terra, é direcionar esses adoradores a Deus. Falo constantemente para os irmãos aqui na igreja, irmãos, quando saírem para evangelizar, quando estiverem conversando com alguém, ao invés de convidar as pessoas para vir para a igreja, convida as pessoas para estudar a Bíblia. Se você convida a pessoa para frequentar a igreja, é muito provável que se um dia essa pessoa vir se declarar crente e não desenvolver o desejo de estudar a Bíblia, ela se torne um mero religioso dentro da igreja. Provavelmente nunca experimente o novo nascimento, nunca tenha um relacionamento verdadeiro com Deus e nem saiba como adorar a Deus verdadeiramente. Por outro lado, se você convida essa pessoa para estudar a palavra do Senhor, a pessoa, quando ela se declarar cristã, é porque ela de fato nasceu de novo, pois foi o Espírito Santo de Deus que produziu na vida dela o desejo de adorar o Senhor. E não seu convite de chamá-la para frequentar uma igreja ou um grupo religioso porque os louvores são bonitos, porque ali é um lugar bom, todo mundo é amável, todo mundo é amigável. Não. Deus procura adoradores. Versículo 24 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito na sua essência. Por isso, a adoração não deve ser limitada a um local fixo ou físico, porque Deus é onipresente. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está presente em vários lugares, ou em todos os lugares, se Ele quiser. Irmãos, a onipresença é um atributo de Deus, um dos atributos intransferíveis de Deus. Nós sabemos que o diabo ele é extremamente poderoso, a ponto dele querer tomar o céu do próprio Deus, querer ser mais poderoso do que Deus. Mas tem coisas que ele não tem. E uma dessas coisas é a onipresença. Ele não pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Ele também não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Ele não consegue ler o seu pensamento, o seu coração, ele não sabe o que você pensa. Somente Deus tem essas qualidades. Esses são atributos que nós chamamos atributos intransferíveis de Deus, ou em outras palavras, qualidades que Deus não transferiu ou não transfere. A adoração a Deus tem que ser uma adoração em espírito, quer dizer, é algo que vem de dentro para fora, vem do interior e flui na sua intimidade, no seu relacionamento com Ele e nos momentos em que você expressa
essa adoração. Não é algo superficial. Você não muda algumas coisas na sua vida e diz, eu agora sou um adorador. Essa adoração, ela flui de dentro, nasce dentro de você. A adoração a Deus, ela também tem que ser uma adoração verdadeira. Aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus flui de dentro de você. Podemos dizer que a morte de Jesus Cristo liberou as pessoas para adorar a Deus diretamente. No Antigo Testamento, Deus deu instruções específicas de como as pessoas deveriam se aproximar dele. Deus estabeleceu que houvesse somente um lugar onde as pessoas deveriam encontrar. Isso no Antigo Testamento. Para que alguém apenas pudesse se aproximar da presença dele, a pessoa deveria se purificar através dos sacrifícios e rituais. Só para vocês terem uma ideia como era complicada a adoração a Deus no Antigo Testamento, que no tabernáculo, e isso depois se repetiu, se replicou no templo, quando o templo foi construído, vocês sabem que existiam repartições ali, né? O lugar, o átrio do templo, que era como se fosse o pátio, onde todos os judeus entravam ali, tinha alguns locais que até estrangeiros podiam entrar. Dentro desse porque aí foi um terceiro local, né, que eles expandiram no templo para os estrangeiros curiosos, que queriam sempre visitar o templo, construíram esse local. Mas aí dentro existia o pátio do templo, onde somente judeus mesmo, genuínos, podiam entrar para fazer suas orações e visitar aquele local, né? Pessoas circuncidadas, vamos dizer assim. Existia ali dentro o lugar santo, onde somente os sacerdotes tinham acesso. Onde normalmente ali era feito os sacrifícios dos animais pelo povo, mas só quem tinha acesso a esse lugar santo eram os sacerdotes e sumos sacerdotes. E a repartição mais considerada mais sagrada dentro do tabernáculo ou dentro do templo era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que representava ali a presença de Deus. Ninguém podia entrar nesse lugar, a não ser o sumo sacerdote uma única vez por ano. Olha que interessante isso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, na chamada presença de Deus. Quando eu estava estudando a teologia do Novo Testamento, um livro que eu li, eu esqueci o nome do autor agora, ele mencionava que quando o sumo sacerdote ele ia fazer essa entrada no templo, ele era amarrado com uma corda pela cintura, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Por que isso, irmãos? De tempo em tempo, ele tinha que dar um toque na corda para os outros sacerdotes que estavam no lado de fora verificar que ele ainda estava vivo lá dentro. Se ele estivesse contaminado ou se estivesse com pecado, ele morria lá diante da presença de Deus. E aí ele era puxado pelaquela corda, porque outro não podia entrar lá para resgatar ele lá dentro, ou então morreria também. Essa era a regra, né? Então, olha como era complicada a maneira de adorar o Senhor naquela época, né? Várias regras, vários rituais, várias situações complicadas. E aí, a morte de Jesus, ela vem libertar não somente os judeus, mas abrir as portas da adoração a Deus para toda a humanidade, para todo mundo, e libertar, né, especificamente, mas não exclusivamente, porque não eram só os judeus que tinham o direito de adorar a Deus, né, eles foram pioneiros, prioridades, vamos dizer assim, para conhecer Deus e apresentar Deus ao povo. Mas a morte de Cristo, ela libertou as pessoas dessa maneira estrita de adorar o Senhor.
Tanto é que essa liberdade de adorar a Deus, ela foi expressada no momento da morte de Cristo, quando ele rende o seu espírito na cruz do Calvário, e o véu do santuário, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, é rasgado ao meio. E aí a pessoa sempre tem aquela ideia, né? Mas aquele véu rasgou, porque eu já vi até ouvi pessoas dizer que era comum aquele véu se rasgar, né? Porque véu é um tecido fino que se rasga com muita frequência, né? E aí eu estudando esse texto com o meu pastor na época, o pastor Bill, ele disse, olha, aquilo era uma cortina feita de couro que tinha aproximadamente 4 centímetros de espessura. Então ela não se rasgava com facilidade. Houve realmente ali um ato milagroso. E, acima de tudo, o símbolo da liberdade, né? Indicando que, a partir daquele momento, qualquer pessoa tinha acesso direto a Deus, sem precisar de sacerdotes para mediá-lo. A adoração a Deus, ela tem que ser em verdade, conforme está na palavra de Deus. Amém. Agora, irmãos, como fica o coração de um adorador diante de tudo isso? Hoje, por mais que a gente fale, por mais que expliquemos para as pessoas tudo isso que eu estou falando aqui, há muitas pessoas que consideram a adoração apenas como um momento religioso. Cansado de ouvir. Você pergunta, passa um crente por você com a Bíblia debaixo do braço, e aí a pessoa pergunta, vai para onde, irmão? A pessoa diz, vou adorar a Deus. Ué, quer dizer que nos outros momentos da vida você não adora a Deus? Vai para onde? Vou encontrar o Senhor. Geralmente as pessoas expressam isso, né, quando vai para a igreja. Então, por mais que a gente explique isso, há pessoas ainda que consideram a adoração como um momento religioso. Para eles, a adoração é quando está no culto à noite, louvando ao Senhor, ou na quarta-feira, ou num grupo de evangelismo, quando faz um culto no meio de uma praça, um culto evangelístico, né? Não é muito hábito nosso, mas quando acontece, as pessoas acham que estão adorando a Deus dessa forma. Sempre em algum momento, e nunca constantemente, né? E na verdade é o contrário. Esses momentos são apenas mais um momento de adoração. Mas, de fato, a adoração verdadeira ao Senhor, ela deve ser constante em todo tempo e em todo momento. Precisamos ter em nossa mente que nós estamos em cada milésimo de segundo da nossa vida ligados em adoração com o nosso Deus. É algo que o crente não pode se esquecer. Não posso pensar jamais que eu só adoro o Senhor quando eu estou dentro da igreja. Precisamos aproveitar o privilégio que temos e desfrutar da presença de Deus a cada momento das nossas vidas. Diante de tudo isso, como fica o coração de um adorador? A tendência de considerarmos a adoração como algo que fazemos e não como aquilo que está em nosso coração. Como eu disse já, a adoração é mais do que momentos. Ela também é mais do que um estilo de vida. A adoração é uma atitude e devemos ter em nossas mentes e em nossos corações durante todo o dia. O contrário de adorar a Deus em espírito é adorar a Deus somente de vez em quando, dependendo das circunstâncias externas ou durante momentos religiosos. Vamos ler um trecho bíblico para entendermos qual a razão para se adorar a Deus e as promessas para o adorador e como essa adoração deve ser expressa. Salmo 145. Alguém que estiver com a Bíblia em mãos, pode ler para nós, por favor? Salmo 145, eu quero que leia do versículo 17 ao 20.
Joás aqui. Pode ler, irmão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém. Glória a Deus. Olha só, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Deus é reto, é honesto em tudo o que ele faz. Ele também é benigno em todas as suas obras. Deus é bondoso em tudo aquilo que ele pratica. Versículo 18 ainda diz, né? Olha, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não está distante de nós. Deus não está longe daqueles que adoram o Senhor. Pelo contrário, está pertinho ali de todos os que o invocam em verdade. Aqui vem o detalhe principal. É qualquer invocação? Ou seja, em outras palavras, eu estou andando na rua, eu não tenho um relacionamento com Deus, eu nem procuro saber nada sobre Deus, mas quando eu estou em apuro, ai meu Deus, me socorre. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo que Deus está sempre perto daqueles que o invocam em verdade. Em outras palavras, conforme a sua palavra. Ele, verso 19, acode à vontade de quem? Dos que o temem. E atende-lhes ao clamor e os salva. Olha que interessante isso. É muito comum a gente ver grupos grupos cristãos, quando saem para evangelizar, parando os pecadores na rua, dizendo que Deus lhe ama. Ah, Deus te ama, Deus mandou te dizer que tem uma bênção na sua vida, Deus mandou te dizer que vai dar tudo certo. É muito comum aqui a gente ver e ouvir essas coisas. Mas olha o que o texto está dizendo aqui. Que Deus acode à vontade daqueles que o temem. Acolhe o clamor e os salva. João 3,16, que é um versículo muito conhecido, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 36 diz que quem crê tem a vida eterna. O que não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. Olha o que está dizendo o texto lá. O texto não diz que é o amor de Deus que está sobre o incrédulo, mas sim a ira de Deus. Continuando, versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam. Porém, os ímpios serão o quê? Exterminados. Exterminados. Onde é que está a bênção para o ímpio? No texto? Não tem, né? A gente encontra na Bíblia promessa de prosperidade, de vitória, de alegria para o ímpio pecador? Não. Não, né? Pelo contrário. Mas para aquele que teme o Senhor, nós encontramos essas promessas. Adoramos a Deus porque Ele é justo e reto em tudo que Ele faz. Adoramos a Deus porque Ele é... Alguém respondeu aí? Quem respondeu na apostila de vocês aí? Benigno para conosco. Benigno para conosco ou bondoso. Tudo bem, irmão. Adoramos a Deus porque Ele permanece perto.
perto de nós, né? Essa palavra, ela já significa intimidade. Adoramos a Deus porque Ele... Quem respondeu? Atende. Atende ou responde às nossas orações. Adoramos a Deus porque Ele nos... salva das dificuldades. Salva das dificuldades. Adoramos a Deus porque Ele... acode a nossa vontade para a nossa alegria e prazer, né? Ele faz isso porque a nossa satisfação está na presença dele e a nossa vontade está em fazer a vontade de Deus. E adoramos a Deus porque ele nos guarda do mal. Guarda do mal. Ok. Amém. Olha que interessante. Perceberam quanto é prazeroso e o quanto vale a pena adorar o Senhor? O quanto vale a pena estar na presença dele? Continuando, falando sobre o coração do adorador, vamos olhar no mesmo trecho, agora dessa vez focalizando o que ele diz sobre o nosso coração. Leia de novo, irmão, por favor, versículo 17 ao 20. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém. Olha só, vamos Amém. começar lá no versículo 18. Né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Né? E aí a gente pode colocar aqui, invocam continuamente, né? Por quê? Porque a palavra invocam aqui, ela está no sentido de continuar, né? Não é um momento único, é um momento repetindo. De todos os que o invocam em verdade. Ou seja, isso vem de dentro, né? Não é algo único. Ou seja, não é exteriormente, eu não estou apenas falando que eu amo o Senhor, que eu sirvo o Senhor, que eu adoro o Senhor. É algo que vem de dentro e flui de dentro de mim. Ele acode à vontade dos que o temem também continuamente. Observem sempre isso, né? Atende-lhes o clamor e os salva. Então, o adorador, ele faz o quê? O adorador invoca o nome do Senhor, porque confia nele. Invocar o nome do Senhor explica a maneira como nós adoramos pelo valor do seu caráter. O adorador, ele também teme ao Senhor, exatamente. A palavra temor aparece incoerente, né, com um relacionamento íntimo com alguém. Essa palavra não significa medo, mas sim é um reflexo do nosso entendimento da grandeza de Deus, da sua grandeza, da sua santidade, da sua perfeição. É mais um sentido... é parecido com respeito, só que vai além do respeito, né? Um respeito temeroso. É como a gente quando está diante de um juiz, por exemplo, né? Um magistrado. Quando você não conhece essa pessoa, não tem aquela intimidade profunda com ele, você, até para falar, para cumprimentar um magistrado, você tem um certo temor na maneira como você vai se expressar, né? Por quê? Porque você entende o poder humano que aquela pessoa tem, né? A influência que ela tem. Então, quando estamos diante de Deus, esse certo temor, esse certo receio, porque entendemos a grandeza que é o Deus que nós servimos, ao mesmo tempo, é um temor que nos leva para perto dele ainda mais, e não que nos afaste dele, não é um medo para nos manter distante de Deus, muito diferente disso, né? No versículo 20, então, o Senhor guarda
todos os que o amam. Amam. Continuamente, né? Porém, os ímpios serão exterminados. Um adorador, então, ele ama o Senhor. Exatamente. Eu quero, só para concluir essa parte do Salmo, alguém pode ler o versículo 21? Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Amém. Olha só, quando nós conhecemos quem é Deus, o que ele fez, e quando o nosso coração está cheio da adoração, amor e temor, nós respondemos com Louvores. 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 O louvor é a expressão externa de um coração de adoração. Podemos resumir esse princípio da seguinte forma: o caráter de Deus, o amor, o invocar ao Senhor e, por último, o louvor, né? O que ele fez e o temor aí, consequentemente. Ficou meio desconexo aqui na minha apostila, mas na de você está organizadozinho aí. Estudamos a palavra de Deus com a intenção de ter intimidade com ele. Isso aumentará o nosso amor e temor pelo Senhor. Nós respondemos invocando o nome do Senhor e louvando para todos sempre. Amém?